Olá, boa noite. Você sabe o que é Dezembro Laranja? É o mês de conscientização sobre o câncer de pele. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, INCA, em 2018 podem ocorrer mais de 160 mil novos casos de câncer de pele não melanoma, considerado o tipo menos agressivo. Já o melanoma, que é mais grave, foram estimados mais de 6 mil novos casos. Usar protetor solar é a melhor forma de prevenir a doença? O que mais pode ser feito? Saiba mais sobre o assunto agora no Jornal da UFO. Vamos falar agora de prevenção. Não é só na praia ou na piscina que o filtro solar é indispensável. Ele pode e deve nos proteger todos os dias. Estamos a mais de 150 milhões de quilômetros do Sol. Mesmo assim, alguns raios ultravioletas que ele emite chegam por aqui. O fator do filtro solar, aquele número da embalagem, mostra o nível de proteção contra uma dessas radiações, o UVB, que tem relação com o câncer de pele. O protetor solar, como regra geral, a gente indica para os pacientes FPS acima de 30, que já é uma boa proteção, mas precisa reaplicar ao longo do dia. A cada 2 a 3 horas, reaplicar para manter esse FPS. Além disso, algumas condições de pele, principalmente condições de discromias, por exemplo, melasma, ou algumas doenças que são pioradas pela exposição solar ou pela luz visível, a gente indica outros tipos de fotoprotetor, por exemplo, fotoprotetor com cor ou com proteção à luz visível. No quarto e no dia a dia da Ana Júlia, os produtos de cuidado com a pele têm lugar certo, inclusive o filtro solar. Quando eu acordo, eu lavo o rosto, hidrato e passo protetor todos os dias. E antes de dormir, a mesma coisa, mas sem o protetor. Ela estuda jornalismo na UFO e hoje tem 21 anos. Esses cuidados diários vêm desde quando tinha 17. A minha mãe me ensinou desde adolescente e também consumindo conteúdo de beleza na internet. Mas a Ana Júlia parece ser exceção à regra. A gente sabe que no Brasil, em geral, o sol é intenso praticamente todos os dias. Mesmo assim, pelo menos 95 milhões de brasileiros não usam filtro solar diariamente, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além de precisar mudar o hábito de não passar filtro solar todos os dias, o brasileiro deve ter cuidado com a exposição. O horário que geralmente é recomendado para tomar sol, antes das 8 da manhã e depois das 4 da tarde, pode não ser tão ideal assim em países ensolarados como o nosso. O Brasil é um país tropical, né? Então, a gente é bombardeado pelo sol o ano todo. Não tem inverno, não tem verão. O ano inteiro a gente tem muita radiação. E é interessante a gente observar que o índice UV, que é um índice que é calculado a partir da quantidade de radiação que atinge a região, ele é muito alto no Brasil o ano inteiro. Então, aquele horário que a gente normalmente recomenda entre 8 e 16 é o momento que o índice UV, no geral, está mais alto. Então, a radiação UVB, normalmente, ela é maior nesse período. Mas isso não significa que nos outros períodos ela seja baixa. Então, é sempre importante estar atento, porque, por exemplo, agora no horário de verão, provavelmente, depois das 16, ainda vai ter uma radiação UVB muito alta, um índice UV alto. Então, não é porque passou das 16 que a gente pode tomar muito sol sem proteção, porque provavelmente uma pessoa muito clara vai se queimar depois desse horário também. E já que cuidado é a palavra-chave, tem outra dica valiosa: as barreiras de proteções físicas. Apesar do protetor solar usado adequadamente, reaplicado nos períodos certos, sempre que se expõe a cada 2 horas, ou após voltar da piscina, do mar, reaplicar, muitas vezes ele não é suficiente, principalmente quando a gente está exposto a uma radiação muito alta, praia, piscina. Então, a gente precisa de lançar mão de proteções físicas também, chapéus, bonés, guarda-sol, e a gente não pode esquecer dos olhos, que também recebem radiação e também sofrem com a radiação muito alta. Então, óculos de sol, muito importante usar, e não esquecer também dos lábios, que a gente costuma esquecer. Então, protetor labial, FPS pelo menos 30, é super importante. E para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos a doutora Patrícia Araújo Barbosa Duarte, médica dermatologista. Boa noite, doutora Patrícia, bem-vinda ao Jornal da UFO. Boa noite, obrigada pelo convite.
Nós agradecemos, e aqui também está ao meu lado a doutora Graziele Mussa, também médica dermatologista. Boa noite, doutora. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Vamos começar então falando dessa reportagem. Se todos fossem como a Ana Júlia, né, doutora? Talvez esses casos de câncer de pele não seriam tão altos. Por que mesmo com tanta informação, ainda a população brasileira talvez não seja tão frequente nesse hábito de cuidar da pele? É exatamente isso. O principal fator de risco para o surgimento do câncer de pele mais comum, né, que é o câncer de pele não melanoma, é a exposição solar crônica. E o filtro solar, ele foi inventado na década de 70 e hoje os brasileiros estão tendo cada vez mais o hábito do uso do filtro solar, mas se você for pensar, ele ainda é recente, né? Mas a gente está colocando ele na nossa rotina, nos nossos cuidados, para começar a usar ele de forma mais regular, porque ele é o método de prevenção mais eficaz para a gente evitar o câncer de pele não melanoma. E além do filtro solar, a gente, igual foi dito na reportagem, né, a gente tem outros métodos hoje que ajudam a gente a proteger do sol também, né? Roupas que protegem, bonés, chapéus com aba larga para proteger mais. Hoje em dia existem fotoprotetores orais que a gente pode ingerir e eles não substituem o fotoprotetor tópico, então é uma associação de mais de um tipo de fotoprotetor, mas tudo está no hábito da gente colocar na nossa rotina e começar a usar. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela orienta a gente começar a usar o filtro solar a partir dos 6 meses de idade. Então, a partir dos 6 meses, educar as crianças a já crescer com o hábito do uso do filtro solar, isso é muito importante, né? Porque quando elas já crescem usando o filtro, quando elas forem um adulto, elas vão ser um adulto muito mais bem informado e que já tem o hábito de usar o filtro solar. Interessante, doutora Graziele. Existem diferentes tipos de protetores solares? Explica pra gente um pouquinho deles, a diferença. Existe 2, na verdade. O físico e o químico. Na verdade, a função dos dois, teoricamente, será a mesma. Um protege mais e o outro protege semelhante. Porque o que acontece é que o protetor, o físico e o químico, ele ultrapassa a barreira, cada um de uma forma diferente. O ideal que seria é que todo mundo pudesse olhar na embalagem. Hoje, a Anvisa, normalmente, está bem especifica bastante qual dos dois, a diferença entre os dois. A marca, na verdade, não influencia tanto, porque hoje tem uma preocupação muito grande. Mulheres têm tendência à pele oleosa, então a maioria tende a procurar protetores melhores, protetor com cor. O ideal é que seja um protetor fator 30, no mínimo, e à medida que a cor da pele, fototipo, algumas doenças associadas, ir mudando a cor e mudando o tipo de protetor. Mas o ideal é que sim, tanto físico como químico, qualquer um dos dois que puder ser usado, independente, vai ajudar, vai proteger. E o protetor com cor, podemos considerar que ele é um pouco mais forte no quesito proteção? Ele tem essa diferença? Ele tem. Porque o fator do protetor com cor, mulheres que têm melasma, que têm alguma doença de pele, sempre optam por ele para proteger, porque a base do protetor com cor faz uma barreira. Como tem óxido o ferro, ele faz uma barreira e protege de uma forma melhor. Então, o protetor com cor, a tendência é que ajuda as mulheres vaidosas e que têm alguma doença de pele. Ele ajuda sim. Tá certo. A doutora explicou opções interessantes nessa questão de, por exemplo, passar o protetor. Hoje também existe a opção que a pessoa pode ingerir. Como que é essa novidade? E o filtro solar oral, ele é mais recente, né? Às vezes, quando a gente comenta com os pacientes sobre ele, falam, doutora, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Então, qual que é a proposta do protetor solar oral? Não é substituir de forma nenhuma o filtro solar tópico. Então, o mais importante é a gente reaplicar ao longo do dia, não aplicar o filtro solar só pela manhã, né? Lembrar que a gente tem que retocar a cada 3 horas, pelo menos umas 3 vezes por dia, para a gente manter essa proteção ao longo do dia. E o fotoprotetor oral, a gente orienta o paciente a tomar pela manhã e logo depois do almoço, às vezes 2 vezes por dia. E principalmente quando o paciente ele sabe que ele vai se expor mais ao sol, vai para a praia, vai para o clube, agora na época do verão, né, que tem mais exposição solar, então ele é um item a mais para ajudar a proteger. Então ele é uma proteção a mais, ele não é o fotoprotetor principal, ele é um aliado do fotoprotetor tópico para a gente conseguir essa proteção mais completa e mais global. Então é um remédio de ingerir, que pode ser tanto manipulado, existem algumas marcas de comprar prontas na farmácia. Então tem as duas opções.
E hoje o nosso tema, né, Dezembro Laranja. Doutora Patrícia, explica pra gente o que é esse mês, né? Por que dessa campanha? Então, o Dezembro Laranja, ele é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que começou no ano de 2014, então agora em 2018 vai ser o 5º ano, né, da campanha. E a cor laranja remete ao sol, ao verão, nessa época que a gente se expõe mais ao sol. Então, por isso dessa época, para lembrar que nessa época do verão, mas não só no verão, mas durante o ano inteiro a gente precisa se proteger contra o sol. Porque o sol, ele causa vários malefícios para a nossa pele, não só o câncer de pele, que é o que a gente está conversando hoje, mas piora doenças como melasma. Existem algumas doenças que são provocadas pelo sol na pele. Então, proteger a pele do sol é muito importante. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde 2014, começou com o Dezembro Laranja para conscientizar a população e lembrar da importância de proteger contra o sol. Certo, fica então esse recado importante, né? E doutora Graziele, com relação, agora focando mais na questão do câncer de pele, existem esses 2 tipos principais, né? O não melanoma e melanoma. Explica pra gente melhor a diferença entre eles e por que nós temos que estar atentos. Então, na verdade, na teoria, funciona assim. Melanoma é o câncer mais agressivo, é o câncer que causa letalidade ao paciente. Se for diagnosticado em um estágio muito avançado, ele pode levar à morte e pode causar metástase. É o mais agressivo e corresponde a 3% dos casos. Ainda a taxa é menor. O não melanoma corresponde ao basocelular e o carcinoma espinocelular. Eles são os mais comuns, sendo o basocelular que não causa letalidade, mas também não pode deixar de ser descuidado. Se for diagnosticado numa fase inicial, a lesão pequena, vai ser abordada cirurgicamente, mandado para o histopatológico, potencialmente o paciente será curado. Espinocelular, mesma situação. Tudo que puder ser antes, precoce, o que o paciente puder fazer por ele, o familiar puder observar, fator de risco, algum familiar que já teve histórico de câncer de pele, pai, mãe, irmãos, pode ajudar. Fototipos baixos, loiros, cabelos claros, ruivos, tem sempre que ficar atento. Porque apesar de ser o basocelular ser um câncer potencialmente quase não letal, ele deve ser qualquer tipo, no melanoma ou não melanoma, quanto antes ele puder ser diagnosticado, é melhor para o paciente. Certo, daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Hoje é terça-feira, dia de conferir as oportunidades do nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para técnico de segurança do trabalho. É necessário experiência de 6 meses na área e ensino médio completo. Salário a combinar. Oportunidade para auxiliar de jardinagem. É preciso ter experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.393. Vaga para zelador. A remuneração é R$ 1.607. As exigências são ensino fundamental completo e experiência na área. Vaga para auxiliar de cozinha. Salário a combinar. Para se candidatar à vaga, é preciso ter experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. Oportunidade para cozinheiro geral. É preciso que os interessados tenham experiência de 6 meses na área e ensino fundamental completo. Remuneração a combinar. Se você se interessou por uma dessas vagas, é só procurar o Cine. O Cine fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Será que ficar exposto à luz artificial também pode prejudicar a saúde da pele? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere a resposta. O tema do Jornal da UFO de hoje é Dezembro Laranja, considerado o mês de prevenção ao câncer de pele. Antes da gente falar sobre o assunto, vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em Uberlândia e outras cidades da região. O clima em Uberlândia deve continuar quente nesta quarta-feira, mas a chance de chover é de 90%, máxima de 28 e mínima de 20 graus. Em Ituiutaba, as temperaturas são ainda mais altas.
máxima de 33 graus e mínima de 22. A possibilidade de chuva é de apenas 5%. A quarta-feira em Patos de Minas também deve ser quente, mas úmida. Mínima de 18 graus e máxima de 30. Em Monte Carmelo, a chance de chover é de 90%, mas continua calor. Máxima de 29 e mínima de 21 graus. A quarta em Uberaba é quente, mas a chuva deve dar uma refrescada. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Protetor solar, óculos escuros, bonés. Será que as pessoas se protegem do sol diariamente? Vamos saber o que alguns estudantes da UFO responderam para a nossa equipe. Na verdade, eu não uso, mas deveria. E quais os métodos que você tenta se proteger? O que você faz? Bebe bastante água? O que você faz? Sim, eu tento beber bastante água, basicamente, assim. Eu não sei. Já teve algum problema devido ao sol? Não, mas por ser muito claro, é normal ficar vermelho, assim. Bom, eu trabalho muito dentro de casa, então é bem raro eu sair no sol. Então não faço nada de especial. Só procuro tomar água mesmo e sair depois que o sol se põe, assim. Um hábito meio vampiresco, mas funciona. Normalmente eu levo uma sombrinha, mas hoje eu não trouxe. Hoje você resolveu não trazer e assim, tá se protegendo de outra forma? Como que você tá fazendo? Passar protetor solar. Minha mãe sempre me alerta, tipo, Amanda, passa protetor solar. Só que eu sempre esqueço. Eu não faço nada, eu protejo só do calor com um ventilador mesmo. Agora... Usa boné, óculos, protetor solar, faz algum tipo desse meio assim para se proteger? Não, só óculos mesmo, mais nada. Mas acho importante as pessoas usarem. Acho, é um erro mesmo que eu não uso. E você usa, faz algum meio? Você tá de boné aí, mas tá se protegendo do sol, tá fazendo o quê? Na hora que o sol bate, já vira o boné pra frente pra tampar. Sai de casa, passa protetor solar pra não queimar. Se preocupa com os horários, igual, por exemplo, a gente sabe que pela manhã tem alguns horários que o sol tá mais forte, né? Você tem essa preocupação? Não, quanto ao horário não tem jeito, né? Porque horário de aula e tem que sair no sol e não tem jeito de preocupar com o horário assim. Não uso nada. Você veio ali no sol ali, não pensou em se proteger não do sol, desse calor? Não costumo usar esse tipo de proteção não. Mas tem consciência, né, do perigo que os raios podem causar, né, na pele? Certo, tenho sim. Geralmente, assim, o que te alertam para fazer? Passar protetor solar, né, evitar sair no sol durante o horário que o sol é mais forte, de preferência cedo ou de tarde, esse tipo de coisa. Importante é se cuidar, né? É, isso aí. É realmente importante se cuidar, né, doutora Patrícia? Geralmente as pessoas lembram muito com relação ao sol, mas e como que fica a questão da luz visível? Hoje, celulares, computadores, a própria televisão, os ambientes que nós trabalhamos, né, tem luzes fortes, como que faz? Essa é uma pergunta muito importante e interessante, né? Porque normalmente as pessoas já têm a consciência que o sol, em excesso, ele faz mal para a pele, né? Mas e a luz visível? Então, a luz visível, que é a luz emitida pelo computador, pelo celular, que hoje o celular é um item assim, fundamental nas nossas vidas, né? A gente mexe nele o dia todo. A lâmpada, a televisão, então elas emitem luz visível, né? E a luz visível, ela também tem capacidade de danificar a nossa pele. Então tem várias doenças que a luz visível ela pode piorar, como o melasma, que são aquelas manchas acastanhadas que acometem principalmente as mulheres. A mulher às vezes ela não se expõe muito ao sol, mas aquela exposição diária à luz visível pode trazer essa mancha na pele. Então proteger contra a luz visível é muito importante. Então a radiação do sol, que é a radiação ultravioleta A e B, a maioria dos filtros solar protege desse tipo de radiação, mas não são todos os filtros que têm capacidade de proteger contra a luz visível, né? Então para trazer uma proteção contra a luz visível, como a doutora Graziele já citou, ele tem que ter um filtro tipo óxido de ferro, e a maioria dos filtros com cor trazem muito bem essa proteção. Então o filtro com cor, principalmente para as mulheres, ele é um item muito interessante, que ele já deixa a mulher muitas vezes maquiada, já uniformiza mais o tom da pele e traz essa proteção importante contra a luz visível, não só contra o sol, ele também protege do sol, além de proteger do sol, ele protege da luz visível. Certo, doutora Graziele, tem pessoas que falam também, dia nublado, hoje não tem sol, não precisa se preocupar. Precisa sim. Precisa sim. O que acontece é que em geral, tanto homem quanto mulher, nós temos os hábitos, só vou usar quando for na praia. Quando eu for para a praia eu uso, quando eu for no clube eu uso. Isso é um hábito que precisa ser mudado. O ideal é que seja usado todos os dias, independente de nublado, independente de dia chuvoso,
porque a radiação ela ultrapassa a nuvem, então não faz diferença o tempo. O ideal é que seja realmente usado todos os dias. E em muitos casos, gente que mora em casa aberta, tem uma varanda muito grande, o ideal seria até dentro de casa. E qual é a quantidade ideal, doutora? Para o rosto, uma colher de sopa rasa, para o rosto todo. Para o corpo, 3 colheres de sopa. É o suficiente. Já garante uma proteção bem importante. Ótimo. E falando então também sobre essa data, né? Dezembro laranja, o câncer de pele. Os dados são alarmantes? O nível de mortalidade? Como que está esse cenário, doutora? Questão de dados. O câncer de pele ele é o tumor maligno mais comum, né? De todos os tumores malignos, o câncer de pele corresponde a mais ou menos 30% desses tumores. Então, a gente vê que ele é muito frequente ainda, né? Que ele é muito comum. A gente divide o câncer de pele basicamente em 2 grupos, isso é muito importante. A gente tem o câncer de pele, que é o melanoma, e o não melanoma, né? O melanoma é um tumor mais agressivo, mas ele é mais raro. Desses 30%, ele é 3% desse total só. Então, a maior parte do câncer de pele é aquele câncer de pele não melanoma, que ele é muito influenciado pelaquela radiação, pelaquela exposição solar crônica. Então, proteger do sol é muito importante nesse sentido. Em 2016, 2017, foi constatado mais ou menos 176 mil novos casos, né, nesses 2 anos. E a previsão para os próximos 2 anos é ter um pouco de redução. Isso é bom, você vê que as pessoas estão se protegendo mais, estão prevenindo, né? E a prevenção, como o câncer de pele mais comum, que é o não melanoma, ele é evitável pela prevenção, a gente vê que nos próximos 2 anos a previsão é cair para 160 mil. Então a gente já teve uma redução nesses 2 anos agora. Né? Mas ele ainda é alarmante? Muito. Ele é o tumor maligno mais comum e o não melanoma ele é muito prevenível. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre como prevenir, né, o surgimento dele. Certo. E doutora Graziele, geralmente tem um público-alvo que costuma apresentar mais a doença? Tem. Principalmente fototipo baixo, loiros, olho azul, pele clara. Esse é o público-alvo. Histórico familiar, pai, mãe, irmãos, parente de primeiro grau que já teve a doença. Também tem um fator maior, são um público que deve ficar mais atento. Procurar pinta, sinais, às vezes não dói, não coça, já está há muitos anos, mudou de cor com facilidade. Tá diferente, sangra quando coloca uma blusa ou sangra quando ao coçar, tem que ficar atento. Então esse público são pessoas que às vezes não preocupa, passam muitos anos, é o público que deveria se preocupar. O ideal seria fazer uma consulta anual para todos, mas esse público da pele clara, histórico familiar, moradores de zona rural, esportistas, deveria ser o nosso público com mais atenção. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutora Graziele, muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao Jornal da UFO. Obrigada. Obrigada também, doutora Patrícia, pelas informações. Obrigada a vocês, foi um prazer. O Jornal da UFO de hoje, então, fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Até lá!